Bom, então agora a nossa próxima preparação vai ser uma polenta. Polenta tipo polenta lá de Minas, que eu sou mineira, só que a gente vai usar, ao invés de ficar usando esses cremes de vegetais, creme de legumes, essas coisas sintéticas, você pode até fazer uma delícia com legumes de verdade, mas aqui a gente vai usar a biomassa. Só que antes da gente começar a preparar, eu tenho o mise en place aqui, eu já vou passar por ele, mas antes, lembra a biomassa que a gente preparou lá no início? Então nós vamos cortar ela, para vocês verem, então olha só, ela já tá fria, tá fácil de cortar. A gente corta e tira ela para congelar. Então é importante molhar a faca para ela não colar completamente aqui na faca. E aí a gente vai fazer quadricular ela toda. A hora que ela começar a colar aqui, a gente vai lá, limpa, porque senão ela começa a agarrar demais na faca. E a biomassa integral, ela já não cola de forma alguma, ela fica bem mais firminha. E aí tem uma diferença, se você estiver fazendo com a banana nanica, ela fica mais macia do que com qualquer outra banana. Então o ideal é procurar usar mesmo a nanica. Só se não tiver ela, aí você usa uma outra. Para um lado, agora para o outro. Eu gosto de fazer os quadradinhos mais menorzinhos, porque assim fica mais fácil, principalmente na hora que vai fazer no chá, que vai fazer em alguma bebida. Então você já tem ali um quadrado que equivale a mais ou menos uma colher de sobremesa. Porque é comum encontrar receitas por aí que falam uma colher de biomassa. E aí como é que a gente mede? Então com os quadradinhos assim já fica mais fácil. Então tá toda quadriculadinha. Então a gente começa a soltar ela daqui. Pode até usar uma espátula para facilitar. Molha também. A minha espátula é muito grossa, então eu vou usar essa colher. E aí a gente vai soltando ela. Sempre com esse cuidado. Para depois levar para congelar. E aí depois a gente solta e coloca em potinhos herméticos. Nesses potinhos você deixa ela congelada e vai tirando. Se quiser soltar um por um, é até melhor. Então você solta um a um e deixa congelando. E deixa distante um do outro também. Que assim não corre de depois ficar colado. Mas ainda assim, mesmo distante, na hora que você for tirar daqui, vai ficar coladinho. Então você vai trazer, deixa eu ver se eu consigo fazer isso para você ver. Você leva ali para a torneira, joga a água aqui, que aí vai soltar mais fácil todo esse bloco daqui. Ok? Então nós vamos precisar, esse é o processo. A gente finalizou lá o início, quando a gente estava preparando a biomassa. E agora a gente vai precisar um pouquinho dela para fazer essa polenta. Então o que nós temos aqui de mise en place? A base dela nós vamos precisar de 3 xícaras de água. Então nós vamos colocar 3 deste daqui de água. Vamos precisar de 1 xícara da biomassa. Então a gente vai processar a água com a biomassa. É isso que a gente vai fazer agora. E já coloca a cebola para processar lá junto. E coloca, aí é opcional, pimenta. Qualquer tipo de pimenta, que combina bastante. Então vamos trazer esses ingredientes para aqui. E o fubá já está ali a medida dele, mas a gente vai incorporar na panela. Não, para facilitar a vida já vou colocar aqui junto. Depois dá uma outra textura final. O resultado final não fica tão gostoso como nós incorporarmos a hora que está lá na panela. Então, muito bem. Então, a gente vai colocar aqui a cebola, um nadinha de pimenta. Para quem gosta, pode colocar mais. Aí, vamos pôr isso daqui. Então, a quantidade de 1 xícara de biomassa. Aí, eu vou tirar a medida aqui, que eu já conheço bastante, então eu tiro no olho. Mas você em casa, tira a medida certinha, tá bem? Muito bem. Então, agora nós vamos medir as 3 xícaras da água quente. Essa biomassa nós acabamos de fazer, ela tá fresquinha. Então, ela não tá congelada. Se estivesse congelada, o que você faria? Desceria para sua geladeira. Aí ela vai descongelar e aí depois ia triturar ela com a água quente. Nós só pulamos o processo de descongelar ela, mas estamos reprocessando. Já coloca uma pitadinha de sal. Aqui nós estamos colocando cebola, mas você pode colocar alho, pode colocar uma outra especiaria que você gosta também, seca, ok? E aí vamos então triturar.
Então, nós processamos, agora a gente traz aqui para a panela. E aí nós vamos incorporar a farinha de milho ou fubá. Então, vocês vão incorporar antes de acender o fogo. É muito importante isso, porque se vocês acenderem o fogo antes, o que vai acontecer? Já vai ficar muito quente. Lembra que a água aqui estava quente, né? Então, vai criar gruminhos, bolinhas, que depois a gente não consegue dissolver. Então, vocês vão pegar um fouet, ou pode pegar 2 garfos, se você não tiver um fouet em casa, pega 2 garfos, e aí vai fazer este processo aqui, olha, tirar todo, incorporar muito bem. Quando perceber que não tem nenhum gruminho que está completamente incorporado, aí sim a gente vai acender o fogo. Então a cor também dessa polenta, ela é mais esverdeada por causa, né, dessa biomassa que nós usamos, que foi a integral. Aí feito isso, agora sim a gente acende o fogo baixo e mexe constantemente, porque senão vai colar tudo lá no fundo. E nós não vamos colocar nenhum tipo de gordura aqui. Vou deixar um pouquinho alto só para aquecer a panela. E aí nós diminuímos a temperatura. E aí o que acontece? Essa polenta não é uma polenta de cortar. É uma polenta para comer de colher. Por mais que você deixe aqui ela reduzindo, ela não vai cortar, tá? Ela vai ser sempre de colher e fica deliciosa. Então, sempre mexendo, e mexe lá no fundo mesmo. E a gente tem que deixar no fogo baixo, aqui eu deixei no alto só para aquecer a panela, já vou baixar. E o que é importante desse fogo baixo? É para cozinhar o fubá. Então, em Minas, é comum, as pessoas mais antigas, quando vão fazer polenta, ficam ali cozinhando durante 1 hora, 1 hora e meia, esse fubá. Aqui a gente não precisa ficar esse tempo todo, mas não são só 5 minutinhos, não. Vocês vão ter que cozinhar aqui por pelo menos uns 10 minutinhos. E sempre mexendo lá embaixo. Não espirra. Se você colocar o fogo baixo, não vai espirrar. Porque senão começa a espirrar assim e queima, né? Mas com fogo baixo não acontece isso. E além do que, com fogo baixo também a gente economiza no gás. Então, aqui já deu o tempo. E aí eu vou desligar e vou já despejar ali no nosso refratário, que eu untei com azeite. Então nós não colocamos nenhuma gordura aqui. Procura usar uma gordura de qualidade, um azeite prensado a frio, extra virgem. E aí não usa para cozinhar, usa para finalizar. E aqui nós vamos colocar. Aqui já está untado, então. Passei esse fiozinho de azeite. A gente vai despejar. Então essa é a primeira parte, a primeira etapa dessa polenta. E aí o tom dela fica meio esverdeado. Então se, tenho criança em casa, e a criança de repente pode ser um adulto, né, com paladar de criança. E aí mas essa polenta verde, coloca um pouquinho de açafrão, coloca cenoura em pó. Então você tem alternativas aí para deixar, ou faça ela com, deixa eu colocar água aqui. Sempre colocar água na panela para não secar. Ou então faça com a biomassa de polpa, ao invés de fazer com a biomassa integral. É que a integral é tão mais prática, né? Já faz tudo junto ali. Então a gente espalha aqui direitinho. E não é uma receita grande, se for muita gente que for comer. Mas assim, sugestão, faz essa aqui primeiro, vê que, né, se acerta a preparar, se acerta nos temperos, se gosta do sabor. Aí depois começa a dobrar essa receita, triplicar. Ela é muito gostosa, já antecipo. Eu tenho faz parte de uma aula presencial e todos os alunos amam. Aliás, essa aula inteira faz parte de um curso presencial. Ok, então aqui nós finalizamos essa primeira parte. Agora a gente vai passar para a cobertura que a gente vai colocar aqui em cima. Então a gente vai voltar lá para a bancada. Bom, então agora, para a gente finalizar essa deliciosa polenta, tem aqui o mise en place do que a gente vai colocar por cima. Então nós vamos precisar, opcional, uma nadinha de pimenta, alho picadinho, 2 dentes, grandes ou pequenos, consoante ao seu paladar. Se você achar que o alho depois você fica lembrando o resto do dia, é só tirar aquela hastezinha de dentro dele, que é dali que vai sair o brotinho. Então aquela parte ali que é mais intensa. E é ela que vai fazer a gente conversar com esse alho o resto da tarde, ou né, dependendo do horário que você comer essa polenta.
Aí a gente vai precisar de 1 xícara da biomassa de fibra, que é a casca, né? Então, biomassa de fibra. E a parte líquida é o tomate. Nós vamos precisar de 4 tomates bem madurinhos, tipo tomate para molho. Aqui eu já cortei ele, tá sem a semente. A casquinha é pura celulose, do jeito que entra dentro do nosso organismo, sai. Mas a semente, ela agride parede de estômago e intestino. Então procura sempre tirar. Então aqui eu já tirei, então a gente vai triturar. E vamos precisar também de algum cheirinho verde. No caso, nós vamos usar a salsinha. Deixa eu já até cortar um pouco dela para nós usarmos. E uma natinha de sal. Aí a gente tritura tudo isso, leva pro fogo para cozinhar e depois coloca por cima da polenta. E não precisa de ir pro forno, não precisa de nada disso. É só dessa maneira, ele já tá pronto. E aí lembrando, você pode colocar quem gosta de coentro, combina super bem aqui também. E pode picar grosseiramente, não precisa ser aquela coisa pequenininha, até pra gente ver, né? Fica gostoso. Então já temos aqui. E a quantidade é a gosto, ok? E vamos triturar. Vamos lá para a panela agora? Bom, então agora a gente vai começar aquecendo um fio de água. Aí a pessoa, nossa, um fio de água, não é um fio de azeite? Não, a gente vai colocar aqui um fiozinho de água pra gente dar uma ligeira cozinhada no alho. Então, o azeite, ele já é de alta qualidade. Para que nós vamos aquecer ele? Ele não vai queimar, tá? Não é isso que é esse o problema. O ponto de fumaça dele é bem mais alto que o da soja, por exemplo. Tanto que nos países que consomem o azeite, né, como nós consumimos a soja, normalmente faz fritura de imersão com azeite. Então não é a questão de queimar ele, como todo mundo diz, mas sim de perder os nutrientes dele. É um alimento riquíssimo, cheio de ingredientes ali, de nutrientes que são voláteis, ou seja, conforme a gente vai aquecendo, a gente vai perdendo. Então o que a gente faz? A gente vai cozinhar esse alho aqui na água. E aí a gente coloca também uma pitadinha de sal, uma tadinha de pimenta. E o azeite, que hora que a gente vai usar ele? Depois que a gente finalizar. Lá no finalzinho, aí a gente coloca. Tem gente que não gosta muito de ver o alho, né? Aqui eu deixei uns pedacinhos maiores. Aí na sua casa você vai fazer da forma que for agradar as pessoas que convivem com você. Ou o seu paladar, né? Se você mora sozinho. E não precisa de deixar muito tempo também. Então agora a gente já vem acrescentando aqui a nossa biomassa de fibra. E vamos trazer aquele molho que nós trituramos ali na bancada, que é o tomate triturado. Então a gente vai acrescentar ele agora. Tiramos todo ele aqui das bordas. E aí cozinhamos no fogo baixo, de preferência, até esse tomate ficar mais vermelhinho e todos os ingredientes tiverem assim incorporado bem o sabor. Então é simples dessa maneira. Aí depois nós vamos finalizar com a salsinha que nós picamos. E aí a polenta já tá pronta. Então olha só, tá vendo? Ainda tem aqui um pouquinho de líquido. Se você quiser que ela fique mais sequinha, deixa mais tempo aqui. Eu gosto dela mais molhadinha mesmo. Então eu já vou desligar já. Vou acrescentar a salsinha, que pode ser outro temperinho que você queira colocar. E agora sim, eu vou acrescentar o azeite. Então agora que eu já desliguei, eu acrescento o azeite, que aí entra a gosto. A gosto, mas não é para colocar um balde, né? E aí nós vamos colocar lá em cima, então, da polenta que nós fizemos na primeira etapa. Deixa eu trazer a polenta pra cá.
E tá pronto para ser servido. É muito gostosa para quem gosta de comer coisas salgadas assim no meio da tarde. Então, para um lanche da tarde é deliciosa para comer com refeição mesmo também. Acompanha super bem a refeição com um prato de arroz com feijão, que é uma boa fonte de proteína. E aí finalizamos então essa preparação.